Jin-Woo, o caçador mais fraco do mundo, sobrevive de maneira milagrosa a um ataque de monstros em um dungeon de alto nível e recebe um sistema exclusivo que aprimora suas habilidades. Determinado a desvendar os mistérios desse poder, ele embarca em uma jornada cheia de emoções, força e revelações. Bem-vindo ao Turbo Nerd, seu canal número 1 para resumos de animes em português. O nome do anime e o resumo de cada episódio podem ser encontrados na descrição do vídeo. Jin-Woo é um típico frango. Ok, brincadeiras à parte, ele é um perdedor feio e desprezível que não tem nada na vida. Seu pai foi comprar leite e sua mãe está em coma, então ele se torna um inútil falido que precisa alimentar sua irmã mais nova com suas habilidades de caçador de classe E. Há 10 anos apareceram portões gigantes por todo o planeta, liberando monstros para dizimar a população. As pessoas não tinham chance de lutar, já que as armas não faziam efeito. Mas, de repente, algumas pessoas despertaram habilidades especiais. Essas pessoas são conhecidas como caçadores e são classificadas de acordo com seu poder mágico, em níveis de EAS. Nos anos seguintes, as pessoas conseguiram sobreviver com essas novas habilidades, mas ainda precisavam limpar os dungeons que surgiam. Caso não o fizessem, o dungeon acumulava magia, se abria e liberava monstros de volta ao mundo. Há 3 anos, isso aconteceu em uma ilha próxima, quando um dungeon de nível S não foi limpo e monstros tomaram conta da ilha. Os caçadores tentaram limpar, mas as formigas eram muito fortes. Vemos vários homens em um candeeiro de obras. Um deles, chamado Kim, está pegando um café, quando o vendedor lhe deseja boa sorte para o raid de Fuji. Outro homem, chamado Park, chama Kim, que pergunta o que ele está fazendo ali, já que ele havia parado de ser caçador. Park explica que sua esposa está grávida e ele precisa ganhar algum dinheiro. Kim responde que não há nada melhor do que um bom raid para ganhar dinheiro. Park está preocupado, pois suas habilidades já eram ruins e ele acredita que ficaram ainda piores, pois ele não caça há muito tempo. De repente, todos prestam atenção em Jin-Woo, que acaba de chegar ao local. Kim cumprimenta Jin-Woo e pergunta se ele já comeu. Jin-Woo confirma e segue em frente. Park, curioso, pergunta se Jin-Woo é um caçador forte, pois todos parecem felizes em vê-lo. Kim dá uma risada quando percebe que Park se afastou antes de Jin-Woo fazer seu primeiro raid. Kim revela que Jin-Woo tem um apelido especial, o caçador mais fraco de todos. Park fica confuso, esperando algo como o mais forte. Kim explica que Jin-Woo é um caçador de classe e que sempre se machuca até mesmo em portões de classe, e por isso as pessoas o chamam de caçador mais fraco. Kim, no entanto, acha que esse dungeon será fácil de vencer, já que Jin-Woo está lá. Kim diz a Park para parar de falar sobre isso, pois Jin-Woo pode ouvir. No entanto, Jin-Woo, enquanto anda, suspira, pois ele pode ouvir tudo. Ele ouve uma voz familiar dizendo que ele a ouviu novamente. Ele percebe que é Juhi e a cumprimenta, dizendo que é bom vê-la novamente. Ela pergunta o que aconteceu com o seu rosto, né? Mas ele responde que algo aconteceu. Ela pergunta de novo o que aconteceu e ele decide contar a história. Ela descobre que ele foi parar no hospital e foi o único ferido, mesmo depois de entrar em um dungeon de classe I. Ela fica confusa, mas ele explica que todos os outros eram de alto nível e não trouxeram um curandeiro com eles. Ela reclama disso, achando que todos estavam excessivamente confiantes e que ninguém se machucaria. Mas Jin-Woo admite que é culpa dele por ser fraco, embora já esteja acostumado a se machucar. Ele percebe que é hora de começar o raid e diz a ela para ir. Eles encontram Song, um caçador experiente, que pergunta se estão de acordo com ele assumindo o comando e liderando o grupo, pois ele é o de maior nível. Todos concordam. Quando todos estão prontos, eles abrem o portão e entram no dungeon. Ao entrarem, Kim diz a Jin-Woo para ficar perto para não se machucar. Jin-Woo puxa sua faca e menciona que é o único equipamento que ele pode pagar, mas mesmo assim dará o melhor de si hoje ao entrar no dungeon. Enquanto isso, Go, o presidente da Associação de Caçadores, diz a sua assistente que se reuniu com o governo, que pediu para evitarem os surtos de dungeons. No entanto, eles exigiram que entregassem os itens adquiridos nos dungeons. Go não acha essa exigência intolerável, já que eles ganham dinheiro revendendo itens dos dungeons, que são núcleos mágicos obtidos ao matar monstros. No dungeon, vemos Jin-Woo ensanguentado com um núcleo mágico na mão. Ele fica feliz por ter vencido um Goblin fraco, mas Juhi o avisa para ter cuidado. Um Goblin o ataca, mas ele consegue defender o ataque. O Goblin continua a atacar, mas ele esquiva de todos os golpes. Ele encontra uma oportunidade de atacar e tenta cortar o Goblin, mas sua lâmina se quebra ao tocá-lo. O Goblin não perde tempo e o fura. Juhi se preocupa com ele, mas Park chega e derrota o Goblin. Jin-Woo tira a lâmina do seu abdômen e se deita no chão, perdendo sangue. Park pede a Juhi para curá-lo enquanto derrota os monstros próximos. Juhi corre para ajudar Jin-Woo e usa seus poderes de cura. Enquanto é curado, Jin-Woo observa os outros derrotando os monstros com facilidade e sente inveja. O presidente Go explica que núcleos mágicos de monstros de alto nível podem ser usados para fabricar armas mais poderosas. Isso permite que os caçadores derrotem monstros mais fortes. Ele menciona que eles podem obter núcleos de alta qualidade dos dungeons e fabricar armas com eles, mas a qualidade dessas armas não é tão boa quanto as de alta classe. Sua assistente não entende por que o governo quer os núcleos. Go explica que o governo deseja criar uma nova fonte de energia, mais segura que a energia nuclear e mais eficiente que fontes de energia convencionais. Isso reduziria a poluição e criaria uma energia realmente limpa, mas eles só poderiam gerar essa energia se os caçadores limpassem os dungeons. De volta ao dungeon, Jin-Woo é curado e o grupo consegue derrotar o chefe. Juhi o cura novamente e pergunta por que ele quer tanto ser um caçador. Ela diz que ele se meterá em grandes problemas se continuar fazendo a mesma coisa. Jin-Woo se desculpa, mas Juhi se queixa dizendo que não quer desculpas, apenas se preocupa com ele.
Song diz a todos que o raid está quase terminado e todos começam a falar sobre seus ganhos. Jin-woo olha para o seu núcleo mágico e sente pena de si mesmo. Ele arriscou sua vida por uma recompensa miserável. De repente, outro homem grita que encontrou outro dungeon. Todos ficam confusos, mas Song explica que às vezes tem dungeons duplos. Alguns acham estranho isso, mas a maioria pensa que as recompensas serão maiores, né? Song explica ao grupo que o portão do dungeon só se fechará quando o chefe do segundo dungeon for derrotado. Normalmente, eles deveriam reportar isso à associação de caçadores e esperar por uma decisão, mas isso significaria que outros caçadores poderiam vir e roubar o chefe. Ele decide deixar todos votar se devem ou não enfrentar o segundo dungeon. No total, há 13 membros, metade diz sim e a outra metade diz não. Jin-woo será quem decidirá o destino do grupo com seu voto. Jin-woo pensa que esse dungeon é perigoso demais para ele, mas ele está sem dinheiro e precisa encontrar uma maneira de mandar sua irmã para a faculdade. Além disso, ele precisa pagar pelo tratamento da sua mãe para proteger sua família. Por isso, ele decide dizer sim. Durante isso, vemos algumas pessoas na associação de caçadores fazendo o teste de despertar como caçadores. Um homem coloca a mão sobre um núcleo mágico negro e sua força é medida. Descobrimos que há várias guildas, que recrutam caçadores com potencial e os treinam para realizar raids em dungeons. A caçadora mais forte do país, Han, é vice-líder de uma dessas guildas. Ela é uma bela loira de classe S. De volta ao dungeon, alguns membros pensam que foram longe demais. Eles já estão há 40 minutos e mencionam que tem 1 hora para sair do dungeon depois de derrotar o chefe. Então eles têm cerca de 20 minutos para agir. Jin-woo aproveita a oportunidade para se desculpar com Ju-hee. Ela pergunta por quê e ele explica que foi por sua causa que eles foram forçados a ficar e derrotar o segundo chefe. Ju-hee diz que está bem e que ele não precisa se preocupar com ela. Ele pergunta se ela tem certeza, mas ela diz que está com raiva. Ela grita com ele perguntando se ele está louco, explicando que ele teve um buraco no peito e que se tivesse sido um pouco mais alto, seus braços e pernas teriam sido cortados. Ela também menciona que suas habilidades de cura de classe B mal conseguiram curá-lo. Ela o chama de imprudente e pergunta por que ele concordou em vir. Ela também pergunta se ele se machucou na cabeça e pede uma resposta. Jin-woo se desculpa e pensa consigo mesmo que ainda está vivo porque Ju-hee é uma curandeira de classe B. Se não fosse por ela, ele estaria morto. Ela pergunta se ele realmente se arrepende e ele confirma. De repente, ela flerta com ele, dizendo que ele deve se recompensar com um jantar. Jin-woo fica confuso, mas ela fica irritada e pergunta se ele não quer passar um tempo com ela. Jin-woo fica vermelho e explica que ela não faz parte do seu jogo, mas que adoraria passar um tempo com ela. De repente, alguém menciona que chegaram à sala do chefe. Alguns membros ficam confusos, pois nunca viram uma sala de chefe com uma porta. Eles acham estranho, mas Kim pergunta se eles vão voltar de mãos vazias depois de terem chegado tão longe. Ele afirma que eles podem ser os primeiros a descobrir o novo dungeon. Se quiserem voltar, podem, mas ele irá sozinho. Enquanto isso, vemos o presidente da Associação de Caçadores fazendo uma explicação breve sobre como devem sempre ser cuidadosos e sobreviver, mesmo em seus altos rangos. Eles abrem a porta e entram. As tochas acendem no salão quando eles entram. Alguns ficam impressionados, pois nunca viram uma sala como aquela. Eles se apressam e começam a se olhar. A turma vê várias estátuas espalhadas pelo salão, e Jin-woo nota uma maior, aparentemente em um trono. Jin-woo pensa que é a maior estátua, mas o grupo começa a perceber que está sendo observado. Então algo estranho acontece. Não há monstros na sala. Song observa o chão e vê um círculo mágico. Kim chama Song e menciona uma estátua com uma inscrição. Todos se aproximam da estátua angelical e notam a inscrição. Song lê em voz alta e menciona que são os mandamentos do templo cateniano. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, louvar a Deus. Terceiro, acreditar em Deus. E quem não obedecer deve morrer. Ju-hee fica furiosa e grita com Jin-woo porque os olhos da estátua gigante se moveram e a olharam. Jin-woo está confuso e diz que ela está imaginando coisas. De repente, a porta se fecha e todos ficam em pânico, pensando que estão presos. Um dos membros se aproxima da porta e reclama que não queria estar ali. Ele toca a porta e, de repente, uma estátua se move e corta sua cabeça. Todos ficam em choque e começam a gritar. Wu está desesperado e pensa no nível do homem morto. Ele sabe que o homem era muito mais forte que ele. A estátua, no entanto, retorna à sua posição original. Jin-woo ainda não consegue se mover, pois o homem foi morto em um instante. Ele não entende como esse monstro poderia estar em um dungeon de nível baixo. Jin-woo observa a pieza da estátua maior e nota cada detalhe até ver seus olhos se movendo para olhá-lo. Jin-woo começa a lhe lembrar dos momentos em que esteve em perigo, como na sua primeira incursão, quando foi separado do time e ferido por monstros de classe. O que fez com que ele passasse semanas no hospital. Mais tarde, ele quase morre de fome ao ficar preso em um labirinto. Ele explica que os caçadores gastam o dinheiro que ganham com os núcleos mágicos para comprar melhores armas e derrotar monstros mais fortes. Mas ele sempre teve dinheiro apenas para comprar facas baratas de manteiga. Quando as facas quebravam, ele era forçado a lutar com os monstros com os punhos. Ele nunca teve dinheiro para roupas, mas continuou assim mesmo. Ele nunca ganhou muito dinheiro e sempre foi zombado pelos outros caçadores. Por isso, ele sempre procurava maneiras de sobreviver. Ele precisava observar tudo de perto para encontrar sua chance.
Quando ele volta à realidade, Jin-Woo diz a todos para se deitarem. A estátua dispara um feixe laser com seus olhos e mata vários caçadores. Os que sobreviveram estão em choque com a cena e entram em pânico. Felizmente, Jin-Woo consegue salvar Ju-Hee, mas ela está em pânico. Ele olha em volta confuso e se pergunta o que está acontecendo e como chegaram até ali. Ele sabe que estão presos e não podem escapar. Finalmente, ele enlouquece, pois sabe que todos vão morrer. O episódio inicia com os membros do grupo completamente aterrorizados, diante de uma estátua imponente que os observa com um olhar impiedoso. O clima de desespero é palpável, pois já perderam 2 integrantes e sabem que qualquer movimento em falso pode significar a morte de todos. Todos estão à mercê da estátua, que está pronta para atacar a qualquer momento. Jun-Hee, desmotivada, já havia abandonado qualquer esperança, mas a percepção aguçada de Sung foi o que o salvou de um destino fatal. Sung conseguiu perceber algo que os outros não haviam notado, e se ele não tivesse agido, todos já estariam mortos. Durante um dos ataques, Song perdeu o braço, e Sung imediatamente começou a estancar o sangramento, mas Jun-Hee estava tão assustada que não conseguiu fazer nada. Sung, com sua experiência e conhecimento sobre a situação, acreditava que a estátua era de Rank A, ou até mesmo S, um nível de poder que exigiria habilidades excepcionais para ser derrotado. À frente deles, a estátua exibia os mandamentos do templo, inscritos de forma clara e imponente. Venerem a Deus, louvem a Deus e provem sua fé a Deus. Sung rapidamente deduziu que a própria estátua representava essa entidade divina. Há 10 anos, portais misteriosos começaram a aparecer, ligando o mundo real a uma dimensão alternativa. A energia mágica desses portais se espalhou pelo mundo, dando a algumas pessoas poderes especiais, permitindo-lhes lutar contra os monstros que surgiam desses portais. Esses guerreiros eram chamados de caçadores. Contudo, uma vez que um caçador despertasse seus poderes, seu rank ficaria fixo e imutável para sempre. Enquanto isso, a história nos leva a uma sala de aula, onde a irmã de Sung está na faculdade, consciente de que seu irmão trabalha como caçador, sendo o mais fraco de todos. Ela se preocupa com o estado de saúde de Sung, que vive se ferindo nas batalhas. Sua amiga acredita que também pode se tornar uma caçadora e lutar ao lado de Sung. De volta ao templo, o grupo continua procurando uma saída. Em um momento, um caçador decide usar sua habilidade para tentar saltar até a porta, na esperança de escapar, mas assim que ele ganha impulso, a estátua lança um ataque poderoso, pulverizando-o completamente. O único vestígio do caçador restante são seus sapatos. Esse trágico evento provoca um pânico total entre os sobreviventes. A morte de um dos caçadores mais fortes, de maneira tão repentina, coloca todos em estado de choque. Sung, por outro lado, começa a refletir sobre o que está acontecendo e tenta entender a razão pela qual a estátua não atacou o grupo até aquele momento. Com base nos mandamentos, ele acredita que a estátua siga um tipo de padrão ou mecânica específica. Ele se aproxima da estátua e ao ficar em pé, a estátua começa a carregar um novo ataque. Sung, com agilidade, se curva rapidamente e o ataque é interrompido. Ele percebe que, enquanto todos mantiverem a cabeça baixa, reverenciando a estátua, ela não os atacará. Sung então ordena que todos se curvem diante da estátua, e todos, em uníssono, começam a se curvar. No entanto, algo inesperado acontece. A estátua sorri de maneira malévola, e uma pressão esmagadora começa a se espalhar pelo ambiente, aterrorizando ainda mais o grupo. Em meio a esse momento de aparente segurança, um caçador se levanta, acreditando que finalmente estavam livres do perigo. Mas de repente, a estátua entra em sua fase 2. Ela se ergue e começa a caminhar na direção deles, como se estivesse pronta para esmagar todos sob seus pés. Sung logo percebe que a segunda fase da estátua exige que eles louvem a estátua. Um caçador, na tentativa de seguir essa ordem, começa a fazer uma oração diante dela, mas Sung logo percebe que ele está orando para o deus errado. Quando essa estátua percebe isso, ela sorri de forma ainda mais ameaçadora e, com um movimento brutal, pisa sobre o caçador, esmagando-o completamente. Uma caçadora, tomada pelo pânico, não consegue se mover e também é esmagada pela estátua. Nesse momento, o grupo se divide, tentando despistar a estátua e se esconder em diferentes direções. Durante a fuga, um dos membros, que tinha familiares fora do templo, acaba sendo cortado ao meio pela estátua, que o ataca de forma implacável. Sung, que ainda tenta entender o que falta para desvendar o segundo mandamento, sabe que não pode deixar Jun-Hee sozinha, então começa a analisar cuidadosamente os padrões das estátuas. Ele percebe que algumas estátuas possuem instrumentos, e então orienta todos a correrem em direção a uma estátua que tem um desses instrumentos. Quando um dos caçadores se aproxima, a estátua começa a tocar. Com isso, eles se dispersam em busca de outras estátuas com instrumentos. Sung corre com Jun-Hee até uma estátua, mas logo percebe que ela não funcionará com duas pessoas juntas. Então ele decide deixá-la e seguir em direção a uma outra estátua. Porém, a estátua gigante começa a persegui-lo implacavelmente, até que ele, sem querer, se aproxima de uma estátua de escudo que arranca sua perna de forma brutal. Mesmo em um estado crítico, Sung não desiste e começa a rastejar em direção à estátua com o instrumento. No último segundo, quando a estátua está prestes a esmagá-lo, Sung consegue ativá-la. A estátua começa a tocar e Sung finalmente entende que a segunda fase consiste em louvar a Deus. Com isso, a estátua volta ao seu lugar, mas ainda falta o terceiro mandamento para completar o ciclo. Com a perda de sua perna, Sung já se encontra em um estado
estado físico muito debilitado, mas Junri, embora tente ajudá-lo, também está exausta. A situação fica cada vez mais desesperadora, e então a estátua invoca um altar de sacrifício. Sung, sabendo o que precisa ser feito, entende que alguém deve se sacrificar para permitir que os outros sobrevivam. O líder do grupo decide que será ele a se sacrificar, mas, ao se aproximar do altar, uma chama se acende, e Sung, com a ajuda de outros caçadores, consegue alcançar o altar. 4 tochas se acendem, uma para cada pessoa no círculo. Sung percebe que já se passaram 7 dias desde a abertura do templo, e que se eles não derrotarem os monstros, o mundo real será invadido. Se a estátua conseguir sair do templo, o mundo real estará condenado. Em um momento de reflexão, o episódio revela a irmã de Sung visitando sua mãe debilitada no hospital, enquanto Sung continua sua missão. Ele pede para todos entrarem no círculo de sacrifício, e com isso todas as tochas se acendem, e uma chama azul surge, abrindo a porta do templo. No entanto, as estátuas começam a se mover em direção ao grupo, iniciando a terceira fase do boss. Sung percebe que, para impedir que as estátuas avancem, eles não podem desviar o olhar delas. Se eles olharem para a estátua, ela irá parar de se mover, mas não podem tirar os olhos dela. Uma caçadora, em pânico, decide fugir do templo e consegue escapar, mas a porta começa a se fechar parcialmente. À medida que mais pessoas saem, a porta vai se fechando mais rapidamente. Sung acredita que tudo aquilo seja uma armadilha, mas o líder do grupo, que não queria se sacrificar, também corre para fora. As estátuas, agora mais furiosas, tornam-se cada vez mais difíceis de controlar. No fim, o líder decide se sacrificar para salvar os outros, mas Sung, que não consegue caminhar até a saída, e Junri, que está sem forças para se mover, decide ficar para trás. Sung entrega a pedra que havia conseguido para Junri, com a promessa de que a levaria para comer algo, mas ele sabe que não será capaz de cumprir essa promessa. O episódio chega a seu ápice, com Sung sendo brutalmente atacado pelas estátuas. A cada golpe que ele recebe, uma parte de seu corpo é arrancada, mas ele continua lutando pela sobrevivência. Ele é lançado até o altar de sacrifício, e quando está à beira da morte, um painel se abre diante dele. A coragem do fraco é desbloqueada, e Sung é convidado a se tornar um jogador. O episódio termina de forma emocionante e cheia de mistério, deixando o público ansioso para o próximo passo da jornada de Sung. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para assistir a resumos de animes. Agradecemos por assistir e esperamos nos encontrar no próximo vídeo. Até lá!